queridas, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um que está aqui. Agradecer a pastora pela oportunidade. E eu quero dizer que eu preparei tudo com muito carinho, pensando em cada uma de vocês. Eu preparei preparei algumas coisas depois, porque eu amo cada uma de vocês. Amém. Mas eu não daria a minha vida por vocês. Mas teve alguém que deu. Amém. E vocês são tão amadas, que alguém deu a vida por vocês. Amém. Jesus deu a vida por mim e por vocês. Pode sentar. Nós estamos nesse trabalho. O Espírito Santo tocou no coração da pastora. E é referente ao fruto do Espírito. Pode trocar, será? Uma luzinha amarela. Quer pegar o da Vocês me ouvem? Amém? Eu tenho medo. Não todo mundo consegue me ouvir? Então não perguntar a garganta, não. Esse trabalho, então, queridas, referente ao fruto do Espírito, e nós dividimos em 4 partes. E coube a mim, pode passar, Valdir. Coube a mim trazer sobre o amor, a fidelidade e a mansidão. E só por questão de curiosidade, as frutas que representam o amor, a fidelidade e a mansidão é o moranguinho, o amor, a maçã, a fidelidade e o pêssego, a mansidão. Eu achava que o amor era a maçã. Eu acho que por causa da maçã do amor, né, que tem aquele docinho, mas não, o amor é o moranguinho. Mas enfim, é só por questão de curiosidade, né, a representação. Só guardar um pouquinho que vai aparecer aqui. Ou não. Então aí está. O amor, a mansidão, a fidelidade, as frutas e as respectivas flores. Inclusive, essa flor é bem parecida, né, com as florzinhas desses 3 itens. Mas vamos lá. Pode passar, Valdir. A passagem que fala sobre o fruto do Espírito, ela está registrada na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas. Só que antes disso eu quero ler um pouquinho antes, que fala das obras da carne. E diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paciência, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí você pode me perguntar, mas estamos tratando do fruto do Espírito, por que você trouxe também as obras da carne? Porque eu quero que vocês entendam que tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito são resultados do que habita em nós. Então eu posso chamar de resultado da habitação. E eu vou dar um exemplo. Eu e meu esposo moramos numa casa. E nessa casa nós temos os nossos hábitos diariamente. A gente acorda, toma café, ele vai para a oficina, a gente almoça meio-dia e meio, por aí. Então nós temos os nossos hábitos. Se nós nos mudarmos dessa casa e outras pessoas virem morar nela, os hábitos vão mudar. Porque os hábitos não são da casa. Os hábitos são daqueles que habitam na casa. Então assim também, tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito são hábitos e depende de quem habita em nós para esses hábitos serem manifestados. Se é o velho homem, a nossa carne, é as obras da carne. Se é o Espírito Santo de Deus, então a manifestação vai ser do fruto do Espírito. Pode passar, Valtinho. Pode passar mais um. Também na carta de Paulo aos Gálatas, ele escreve no capítulo 6, 8, ele fala assim: não se enganem, aquilo que sai de nós revela a habitação. Ou seja, se quem me governa é a minha carne, é o meu velho homem, então vai se revelar as obras da carne. Mas se quem habita em mim é o Espírito Santo, vai se revelar o fruto do Espírito. Pode passar, Valtinho. Teve uma época em que Jesus, ele habitou entre os homens. Ele viveu com os homens, ele andou ao lado dos homens. Nessa época se chamava Emanuel, que a tradução é Deus conosco. E literalmente era Deus conosco, porque ele estava ao lado do homem. Ele comia com os homens, ele dormia na casa dos homens. Mas chegou um momento, e isso está registrado no livro de João, capítulo 16, versículo 7, e ele chega para os seus discípulos e fala assim: é melhor que eu vá, porque senão ele não vem. E os discípulos, sem entender nada, falam: como assim, Jesus? É melhor que o Senhor vá. Nós deixamos as nossas casas para te seguir, deixamos o nosso trabalho, a nossa família, e agora o Senhor vai dizer que é melhor que o Senhor vá, porque senão ele não vem? Ele quem? Do que o Senhor está falando? Então ele fala: se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não vem. Então o que seria melhor do que Jesus ao lado, do que Emanuel, do que Deus conosco? É Deus dentro de mim. Amém. Amém. É Deus entrelaçado a mim. Amém. Então, a única coisa melhor do que Deus ao meu lado é Deus dentro de mim. E da mesma forma que Jesus, quando ele andava, ele não obrigava ninguém a seguir. As pessoas seguiam porque queriam. Ele estava ali, fazendo o seu papel, trazendo a sua mensagem. Mas ele não obrigava ninguém. Assim também hoje o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a recebê-lo. Entre. Isso é uma decisão nossa. Eu quero receber esse Espírito Santo.
porque ele só vai entrar quando eu abrir a porta, porque ele não é intruso, ele não força a entrada. Ele pode até bater, mas ele só entra quando eu permitir que ele entre. Amém? Amém. Pode passar. Tem uma passagem também no livro de Atos que fala que Paulo foi fazer uma visita à cidade de Éfeso, e ali ele passou alguns momentos com alguns discípulos e permaneceu ali com eles, conversou com eles por alguns instantes, e em certo momento ele faz uma pergunta a esses discípulos. Ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo? E eles, sem entender, falaram: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Então Paulo ora, aqueles homens são batizados e recebem o Espírito Santo. Mas a questão é, o que Paulo viu naqueles homens que o fez questionar? Quais as atitudes daqueles homens demonstravam que eles não tinham o Espírito Santo? Quais eram os hábitos daqueles homens que fez com que Paulo fizesse esse questionamento? E a questão hoje para nós é, se Paulo viesse na minha casa hoje, ele teria que perguntar se eu recebi o Espírito Santo? Ou ele ia ver nas minhas atitudes, nos meus hábitos, que eu tenho fruto do Espírito? E se Paulo fosse no seu trabalho hoje, ele teria que perguntar? Ou ele ia perceber que você tem o Espírito Santo? Pode passar, Valtinho. Aqui nós temos um processo de uma sementinha que foi plantada. E bem no início, vocês podem ver que tem só um sinalzinho embaixo da terra ainda, que ela começa a se desenvolver. E dessa mesma forma, como essa semente foi plantada, até chegar ao ponto de árvore, a dar frutos, assim é o Evangelho na nossa vida. Que mesmo no início imperceptível, algo precisa se desenvolver aqui dentro. Algo precisa se transformar aqui dentro. Algo precisa ser mudado. Velhos hábitos deixados de lado para novos hábitos começarem a aparecer na nossa vida. E da mesma forma também que esse processo da semente é uma evolução, assim também é na nossa vida. Nós nunca vamos estar totalmente perfeitos, porque não existe perfeição. A nossa vida é um constante melhorar, é um processo, é um melhoramento contínuo. E aqui vocês podem ver uma árvore com frutos maduros, e quem já teve a oportunidade de tirar um fruto de uma árvore, percebeu que junto com os frutos maduros, às vezes tem umas frutinhas verdes ainda, bem pequenininhas, ou até flores ainda. Assim também é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Algumas dessas habilidades logo vão se manifestar, logo vão aparecer, e outras vai demorar um pouquinho mais. Elas ainda vão estar verdes, mas todas elas vão estar em crescimento. Amém? Amém, Jesus. E o crescimento desse evangelho, ele só acontece, como eu falei antes, por uma decisão. Quando nós decidirmos deixar o velho homem, quando nós decidirmos aceitar Jesus como Salvador de nossa vida, então sim, o Espírito Santo começa a agir e nos transformar de dentro para fora. Pode passar. Agora sim vamos falar então do amor, da fidelidade e da mansidão, que são alguns dos hábitos do fruto do Espírito.
porque vocês sabem que o fruto do Espírito ele tem 9 substantivos, vamos dizer assim. O amor, ele é a marca dos discípulos. O amor é a natureza de Jesus. E esse amor, ele não é aquele amor de troca, aquele amor de moeda. Eu te amo se você me ama. Eu te dou carinho se você me dá carinho. Eu te faço bem se você me faz bem. Não, esse amor é aquele amor de Jesus quando ele estava lá sendo açoitado, humilhado, crucificado. Ele olha para os seus malfeitores e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o amor de Jesus. E esse amor só pode estar em nós quando Jesus estiver em nós, porque por nós mesmos é impossível conseguir isso. No livro de 1 Coríntios 13, 4, 7 tem uma definição de amor, porque amar é ter hábitos, amar é ser paciente, é ser benigno, não ter ciúmes, não ser vaidoso, não ser orgulhoso, não ser inconveniente, não procurar os próprios interesses, não se irritar, não se ressentir, não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, amor é Jesus Cristo. Amém. E só estando com Ele dentro que nós conseguimos esse amor, o genuíno amor, o verdadeiro amor. Pode passar. O próximo é a fidelidade. Fidelidade aqui se refere a ser fiel. É hábito gerado naquele que tem fé. E eu vou dar uma explicação, uma comparação. Digamos que eu precise alugar uma casa. E eu vou lá na imobiliária. E a imobiliária me pede um fiador. E esse fiador apresenta para a imobiliária vários documentos de imóveis, de bens que ele tem no nome. E então a imobiliária aluga a casa para mim. Mas ela não aluga porque ela confia em mim. Ela aluga porque ela confia naquele fiador que comprovou que ele pode pagar a minha dívida. Assim também, a fidelidade que nós temos só é possível através daquele que já pagou a nossa dívida. Aleluia. Então eu sou fiel porque eu confio num Deus que é fiel. É essa fidelidade que se refere no fruto do Espírito. Pode passar. A próxima é mansidão. Essa mansidão, muitas vezes, se a pessoa ouve falar em mansidão, ela pode pensar: ser manso é uma pessoa boba, que deixa os outros fazer o que quer com ela, que deixa os outros pisar nela, ou coisa do tipo. Mas essa mansidão, que é fruto do Espírito, é uma força sob controle. É a mesma força que Jesus tinha quando ele estava sendo maltratado, pisoteado, quando ele estava escorrendo sangue do seu corpo. Ele tinha força. Ele podia, num sopro, fazer com que todos aqueles soldados voassem longe. Mas ele controlou a sua força. Ele controlou a sua força e esperou que a justiça dele viesse do Pai. E por ele ter feito isso, toda a autoridade lhe foi dada. Por ele ter mantido essa força sob controle, o seu nome foi exaltado. Tanto que ele é um nome sobre todo o nome. Aleluia. É como se tivesse um fogo e eu tenho a lenha na minha mão para pôr nesse fogo e ele continuar queimando. Essa lenha é o meu poder. Eu tenho esse poder, eu posso fazer isso, mas eu decido segurar. Eu decido não pôr essa lenha para que o fogo se apague. Então, em muitos momentos de situações difíceis, talvez uma discussão, enfim, você está com a razão, você está com a verdade, mas você decide se calar. Deixa que a justiça vem de Deus. Amém? Amém. Então, só para recapitular os três hábitos do fruto.
Passamos a ser amor não porque somos amorosos, mas porque Jesus é amor. Passamos a ser fiéis porque Ele é fiel. E passamos a ser mansos porque o que habita em nós é manso e humilde de coração. Amém, Jesus. Pode passar. Durante a semana eu mandei algumas perguntinhas para vocês, e uma delas era se vocês observaram que obras da carne está no plural e fruto do Espírito no singular. E o porquê disso? Porque obras da carne são opcionais. É como se eu tivesse um cardápio. Eu posso escolher ser idólatra, eu posso escolher ser feiticeiro, eu posso escolher mentir. Todos aqueles substantivos lá, que são vários, eu posso escolher. Já o fruto do Espírito, eu não posso escolher, porque o fruto não é meu, o fruto é do Espírito Santo. Aleluia. E uma vez que eu tenho o Espírito Santo em mim, todos esses substantivos, vamos dizer assim, todos esses hábitos, eles vão se desenvolver. Como a planta lá, a fruta, uns com mais intensidade, outros com menos, mas todos irão se desenvolver. Eu não escolho, porque não é meu fruto, é do Espírito Santo de Deus. Pode passar. Eu quero ler aqui uma passagem que está registrada no livro de João, capítulo 15, versículo, a partir do 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês observam que aqui também está no singular, fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, da mesma forma que o galho da macieira, ele precisa estar recebendo nutrientes do caule para gerar o fruto, assim também nós, como galhos que somos, precisamos estar ligados a Jesus para gerar o fruto, porque é só Ele que pode nos nutrir daquilo que nós necessitamos. Porque se nós nos afastarmos da videira, do caule, a fruta morre, a fruta apodrece. Porque eu não tenho capacidade de gerar o fruto, eu só tenho a capacidade de permanecer na videira. Amém. Porque o fruto não é meu, o fruto é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Pode passar. E nessa noite eu quero convidar vocês, se não estão a se conectar a essa videira, e se já estão a permanecerem firmes como galhos que somos. Essa noite você aprendeu que houve um tempo em que Jesus, ele andou ao nosso lado, mas que hoje ele pode estar dentro, e isso é uma decisão. Você aprendeu também que pelo esforço